Marcos. Na carta aos Hebreus, durante toda a semana, para quem tem o hábito de ler a liturgia diária ou participar de alguma celebração, por exemplo, aqui no santuário temos essa celebração todos os dias, transmitida às 17 e às 19 horas. Então, para quem tem esse hábito de acompanhar, percebeu que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, apresenta Jesus a esta comunidade como aquele que é o modelo, o caminho para que o ser humano possa se restaurar, para que o ser humano possa viver a integridade da sua vida. E aí faz a lembrança da antiga aliança. Deus escolheu um povo, para que este povo pudesse ser luz para os outros povos. Deste povo faz brotar o Salvador, o Messias. Mas para aqueles a quem ele veio, não o aceitaram. É por isso que tiveram que renovar a aliança. A necessidade de renovação. Porque aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus pregava, que vinha direto do coração do Pai, não era compartilhado com os homens da religião naquele momento, mesmo sendo da mesma religião, mesmo acreditando nos mesmos mandamentos. Faltava-lhes amor, para que pudessem interpretar a lei. E Jesus é este amor do Pai em forma de pessoa, de ser humano, como nós, para que pudesse nos mostrar este amor que a gente só entende na linguagem humana. E é por isso que Jesus se fez humano no meio de nós. E foi esta falta de aceitação do seu próprio povo, que compreendia e que amava a lei, e que pensavam estar certos, era que perseguia Jesus. Os evangelhos de Marcos anteriores a este que nós lemos, hoje já foi um envio. Mas para que a gente pudesse chegar neste envio, Jesus estava caminhando com os seus apóstolos, na verdade com os discípulos ainda. Era uma grande quantidade de pessoas que seguiam Jesus. E aí, destes, Jesus começou a perceber como eles se comportavam quando era enfrentado pelos mestres da lei, pelos fariseus. E aí nós vimos já desde o começo da semana, os fariseus e os mestres da lei que questionavam Jesus sobre por que os discípulos os seus discípulos fazem as coisas que não pode ser feita no dia de sábado. Colhem as espigas, debulham e comem. Não pode trabalhar, não pode fazer nada no dia de sábado. Por que você ensina para eles aquilo que é errado e que está contra a lei? E aí Jesus fala para eles, é porque vocês não entendem a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí ele desafia mais ainda esses fariseus e mestres da lei, entrando dentro da sinagoga e curando um homem que estava doente, com a mão travada, era deficiente. E Jesus realiza isso. Ele cura o homem e pergunta: no dia de sábado não se pode fazer nada. É lei que não pode fazer nada. Mas não pode se fazer nem o bem? Ele faz essa pergunta, ninguém responde nada, e ele chama o homem para o centro e fala para ele: estende a sua mão. E ele ficou curado. Então Jesus foi percebendo nos discípulos, e aí sim, daqueles discípulos que o seguiam, ele convidou 12, que ele sentiu que era mais próximo, que tinha um coração mais aberto, que iria compreender mais, independente da vida pregressa dessa pessoa. Chamou, por exemplo, Pedro, que era um pescador bruto, rude, o seu irmão André, que já era seguidor de João Batista. Chamou os 2 irmãos que estavam lá na beira do lago também, Tiago e João. E uma coisa interessante aqui no santuário, eu gosto sempre de lembrar quando eu lembro dos 2 irmãos. Esse santuário é do Bom Jesus, não é?
Sim ou não? Sim. Pois é, ali está o bom Jesus. Você lembra que foi esses dois irmãos que a mãe chegou e pediu para Jesus e falou assim: olha, eu queria que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda. É esses dois irmãos, que é João e Tiago. E aqui no santuário do bom Jesus, ó, o bom Jesus está aqui, um está à direita e o outro está à esquerda, nessas estátuas dos apóstolos. Ali Tiago e aqui João. Ficaram protegendo o santuário do bom Jesus, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus foi percebendo nestes homens a capacidade de amar, porque foi o ensinamento que ele veio trazer. E aí ele escolhe estes 12. E amanhã, encerrando esta semana, nós vamos ver que Jesus vai enviá-los em missão com o mesmo poder que ele tinha, para que eles pudessem realizar as mesmas obras. E isso significa que cada um de nós temos também este poder de transformar o mundo. Basta que a gente acredite em Jesus, porque Ele acredita em nós. Somos capazes de transformar a humanidade, de fazer um mundo melhor, de transformar a nossa vida, não esperando dos que vêm de cima. Porque se a gente esperar deles, nunca vamos receber nada. Eles estão ocupados com eles mesmos, não conosco. Vamos nós nos preocuparmos com o amor, com o testemunho que nós podemos dar com a nossa vida. Vivendo o perdão, vivendo a misericórdia, vivendo a partilha dentro dos nossos lares, que são os valores que talvez estejam faltando para nós. E aí sim, seremos estes discípulos, apóstolos próximos de Jesus, porque nós deixamos o nosso coração arder como ardia o coração de Jesus pela humanidade, pelo próximo, por aquele que mais necessita. Que possamos fazer da nossa vida também assim como fizeram os discípulos. No momento tiveram medo, fugiram, mas depois se encontraram com o bom Jesus ressuscitado. E isso deu força e esperança para eles. O bom Jesus está vivo em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.